Olá, leitores e leitoras desse Brasil e do mundo, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu acredito que esse seja possivelmente o vídeo mais complexo que eu já gravei na história desse canal, porque eu decidi fazer um vídeo falando sobre absolutamente tudo que eu tinha pra falar de Daisy Jones and the Six. Eu tenho inúmeras anotações, e eu também queria tentar falar sobre cada uma das minhas marcações, mas obviamente isso não vai ser possível em um vídeo só, porque ele ficaria muito comprido, então essa aqui é a parte 1 pra tentar sair antes da série, com algumas das minhas impressões, interpretações e opiniões finais sobre a obra de Daisy Jones and the Six. How long is this gonna take? Se você não está familiarizado com Daisy Jones and the Six, essa aqui é a história de uma banda fictícia dos anos 70, mais ou menos. Eles foram uma grande sensação e teve um grande concerto quando eles estavam assim no auge da carreira, né, concert show, enfim, que basicamente em uma noite a banda nunca mais tocou junto, ninguém sabe o porquê, e esse aqui é como se fosse a história contada em formato de entrevista, que conta o porquê que a banda se separou, mas também a história de cada um dos membros. Eu reli esse livro 3 vezes, 2 vezes em 2020 e uma vez esse ano, e eu vim contar pra vocês absolutamente tudo que eu acho, com detalhes, na parte 1 aqui desse vídeo, pra quem quiser assistir a série, ou talvez você já leu e não lembra de alguns detalhes que são muito ricos pra quem já leu e que não vai ter na série, com certeza, e também algumas preocupações que eu tenho sobre a série. Eu vou começar falando um pouco sobre as minhas preocupações que eu tenho na adaptação, e depois eu vou entrar com alguns fatos sobre o livro, e obviamente, como eu disse, essa aqui vai ser a parte 1, mas se você tiver interesse em comprar o livro, meu link da Amazon é o primeiro da descrição, você pode comprar o livro lá. E por último, eu também gostaria de dizer, né, antes de começar na parte da série, eu queria dizer o que pra mim é o mais importante, que esse vídeo vai ter spoilers. Eu sempre tento falar tudo que eu posso falar de maneira aberta, de uma maneira que não afete a leitura, mas não tem como falar tudo sobre Daisy Jones sem falar spoilers. E nessa primeira parte a gente vai falar sobre meus medos da adaptação, onde eu falo também sobre o que eu achei, assim, da adaptação, aliás, o que eu esperava da adaptação e meus medos. Essa é a primeira parte. No próximo vídeo, aí a gente pode falar um pouco mais sobre detalhes da narrativa, mas eu vou focar no cru aqui pra fazer esse vídeo aqui primeiro. Oi pessoal, tudo bem? Essa aqui é a Liv do Futuro. Eu tava editando o vídeo e aí eu percebi algumas coisas que eu queria só ressaltar, assim. Primeiramente, nesse vídeo eu tô suando como um velho xoxo capenga que tá reclamando da adaptação. Mas esse não é o caso, inclusive tô animadíssima pra adaptação e eu assisti algumas cenas que eu ainda não tinha assistido do clipe, né, enquanto eu tava editando esse vídeo, e eu gostei de várias coisas. Eu continuo com as preocupações que eu ressaltei nesse vídeo, mas enfim, eu só queria dizer pra vocês que isso não é que eu não estou animada pra série, ou que eu acho que é uma crítica, ou que eu não estou animada, enfim, nada disso, tá? Daisy Jones and the Six é uma das minhas obras favoritas, eu estou animadíssima. Esse vídeo era mais pra ter um tom de, tipo, você tá numa chamada com uma amiga sua que tá desabafando sobre tudo que ela tinha pra desabafar. E eu sei que muita gente quer saber sobre o final do livro, sobre a Camila, tinha coisas que eu queria falar sobre a Camila e a Daisy na cena final e etc. Tinha várias coisas que eu queria falar, que eu já falei em live várias vezes, sobre o Billy, sobre a Camila, sobre todas essas interpretações, e algumas coisas ficaram para a segunda parte. Então, se você sentiu falta de algo, talvez algumas coisas ainda estejam muito rasas, porque essa é a parte 1, então não se desesperem. E como eu disse, esse vídeo tem muitos spoilers, esse é só o aviso da Liv do Futuro, é só isso. Tô fazendo live, lembrei. Ai, eu tô com muita dó de quem parou o vídeo no começo, porque agora que o negócio começou a ficar bom, tá estralando esse vídeo. Because I am dramatic. Primeiro ponto, a adaptação de Daisy Jones and the Six vai ser pela Amazon Prime, já saiu o trailer tá bonito, eu me recusei a ver o trailer, eu vi só pedaços por aí, e antes eu realmente não conseguia ver a Riley, que é a atriz que vai interpretar a Daisy Jones, como Daisy. Isso não é porque ela visualmente não parece, pra mim ela parece muito, e eu sou zero a crica chata que implica com a adaptação literária. Eu acho que a adaptação tem que ser adaptação mesmo, não tem como ser igual. Mas eu não pegava dela, mesmo na voz, nos pequenos detalhes, assim, na maneira como, na energia dela, eu diria, a essência da Daisy. Obviamente isso é só uma opinião primária minha, que não tem nada a ver com a série, mas só queria comentar isso foi inicialmente, né? Agora que tá todo mundo mais caracterizado, que a gente tem muito mais detalhes, aí eu já consigo ver as coisas se formando um pouco melhor, mas eu primeiro vim dizer como que eu achava que ia ser a série. Na minha perspectiva, a série ia ser o seguinte, ia ser eles contando, né, a história deles, a história da banda, e intercalando com meio que essas imagens do passado. Só que uma grande característica do livro de Daisy Jones and the Six é que as narrativas nem sempre batem. Você percebe que cada um deles conta a narrativa e a mesma história, às vezes de maneira diferente. Um porque cada ser humano tem sua interpretação, um porque nunca existe um ponto de verdade, existem apenas muitas interpretações de muitas coisas, e 3 também porque às vezes você percebe que alguns deles estão mentindo ali porque tem uma contradição de ambos os lados. Que me vem pra um ponto muito importante que eu queria muito ressaltar, que assim, isso já é spoiler, mas o fato de que a gente não tem a narrativa da Camila, do acontecimento do dia, me incomoda muito. Não me incomoda na história, mas me incomoda no sentido de que Daisy Jones, o que eu acho sobre Daisy Jones?
como eu achava que ia ser sério, eu achava que ia ter essas imagens do que realmente aconteceu, só que, por exemplo, eu achava que a Daisy e o Billy iam estar contando a cena do estúdio, a fatídica cena do estúdio, onde tem gente que acha que eles se beijaram, tem gente que acha que eles não, e eles estariam lá contando, e aí ia estar aparecendo o que realmente aconteceu. E... solucei com a água. E aí eu tinha esse ponto de vista de que a gente ia acabar vendo o que a Taylor Jenkins Reid realmente tentou esconder, porque assim seria um fanservice pros fãs, mas também adicionaria muito sabor e muitas cenas legais pra quem tá vendo pela primeira vez a obra. Isso era o que eu achava. Não acho mais que isso vai acontecer, eu acho que eles vão seguir o que tá no livro e é isso, mas ia ser muito legal ter as cenas, tipo, eles falando do jeito do livro, o que aconteceu e aí o que realmente aconteceu aparecendo. Eu acho que realmente eles vão seguir, assim, a proposta do livro, que pra mim não é um problema, vai ser muito legal, eu gosto disso. Mas aí que vem o meu ponto, que é a coisa que me incomoda, que eu acho que é a primeira coisa que eu tenho que dizer aqui, que relendo esse livro me deixou com muitos receios. Primeiro ponto, eu não lembrava que a Camila era tão corna quanto ela era. Assim, eu realmente não me recordava de que a Camila era tão corna. E eu gosto da Camila, tá? Eu sei que isso é um assunto complicado, mas eu genuinamente gosto da Camila. Eu gosto da Camila. Eu amo a Camila. Amo talvez seja uma palavra um pouco forte demais, mas eu gosto muito da Camila. E o primeiro ponto é esse, de que eu senti pelo trailer, pelos posters, que inclusive esse pôster aqui, que coisa horrenda. Que crime a humanidade. Que crime da humanidade. Realmente, assim, um crime de 30 mil problemas. Isso aqui é um crime. Parece um pôster que deu errado dos Jonas Brothers. Meu Deus. Não. Meu maior medo com relação à série no momento, que é o que eu queria já passar pra vocês, são dois pontos. O primeiro é que eu tenho muito medo da relação Daisy, Billy e Camila ser o foco da série. Porque, genuinamente, nas primeiras 2 vezes que eu li o livro, na terceira eu tava mais atenta, mas nas primeiras 2 vezes que eu li o livro em 2020, a coisa que eu menos me interessava no livro era Daisy, Billy e Camila. Eu gostava muito mais da atmosfera de rock and roll, da atmosfera que tava sendo criada, de eu entender ali a banda, deles fazendo as músicas, deles brigando, de eu entendendo essa essência da banda mesmo. Isso pra mim era muito mais interessante do que um possível triângulo amoroso, entre aspas, que na interpretação de alguns seres humanos não é nem um triângulo. Então, isso é o que mais me preocupa, que vire uma série sobre um triângulo amoroso, sendo que pra mim, Daisy Jones and the Six não é só sobre querer o que você não pode ter, que é uma coisa que eles falam muito. Uma coisa muito mais pesada, sabe? É muito mais legal você ver na relação da Daisy e do Billy essa necessidade de ser entendido como uma pessoa que é necessitada, que é viciada, que é dependente do químico. Pra mim isso é muito mais interessante do que focar neles como um romance. Eu acho que eles têm muitas camadas e ver eles apenas como parte de um triângulo amoroso com a Camila empobrece muito a história, sabe? Eu acho que esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto, as músicas. E eu gosto das músicas, eu ouço as músicas, só que reler o livro pra mim talvez tenha sido uma péssima ideia, porque eu lembrava o quanto as músicas simbolizavam, sabe? Tipo, num contexto, é até citado no livro pela Daisy, que todo mundo queria ser os Beatles. Então eu penso que, tipo assim, essas músicas pra serem singles, elas tinham que ser, tipo, música, sabe? Uma coisa assim. E Honeycomb, que é a música que é tipo a música deles, eu fico parando pra pensar, eu fui estudar, gente, eu fui de todos os hits da época, eu fiquei tipo, será que isso aqui teria sido um hit? Eu acho que não, mas é legal, me divirto. Mas eu falei tudo isso pra dizer que eu sinto muito, porque não leu o livro e nunca vai saber o que é a frase When you think of me, I hope it ruined rock and roll. Esqueça absolutamente tudo. Essa música é feita num momento pela Daisy no qual ela se sente rejeitada pelo Billy, no qual ela realmente foi rejeitada pelo Billy, entre muitas aspas da minha interpretação. Mas essa música é o que a Daisy, como o símbolo da droga, da liberdade do Billy, fala pra ele, sabe? Tipo, dessa coisa de quando você pensa em mim, eu espero que estrague o rock pra você. Tipo, Regret Me é uma música pesada, é a música rock do álbum, sabe? É a música que fez o Ed, que era um puta de um chato, falar, pô, legal. Então eu senti muita falta desses elementos em Regret Me. Eu tô ficando um pouco preocupada que as pessoas vão começar a achar que esse vídeo aqui é uma grande reclamação minha. Não é esse o ponto, gente. Isso aqui são interpretações sobre Daisy Jones. Gente, tá muito caótico esse vídeo. Eu devia ter feito um roteiro, eu ia ter sido muito mais inteligente de eu ter feito um roteiro, mas tudo bem. Eu vou por ordem das minhas marcações pra fazer o comentário sobre personagens, porque a gente vai começar falando sobre personagens. Eu vou começar falando da Daisy, vendo algumas anotações minhas, tá tudo com color coding aqui, então depois a gente pode passar por algumas marcações, mas eu tenho alguns pontos pra dizer e tudo com páginas. Então assim, vocês vão ver muitos comentários bons com páginas, mas assim, eu peço que vocês esperem a segunda parte pra vocês poderem ver com mais detalhes a parte pós-Aurora, pós a produção de Aurora, porque eu vou focar principalmente antes de Aurora nesse vídeo e depois eu vou fazer o vídeo indo marcação por marcação pós-Aurora, tá? Porque aí eu acho que vai ser mais interessante, faz mais sentido na minha cabeça, apesar de eu já estar achando esse vídeo um grande caos.
Vamos lá. Primeiro ponto, eu vou falar sobre o personagem de Daisy Jones. O personagem de Daisy Jones, antes de mais nada, me chocou muito que eu nunca tinha percebido, que eu tinha esquecido disso, que Daisy Jones é um nepo baby. O pai dela acho que era fotógrafo ou pintor e a mãe dela era modelo. E a Daisy é uma personagem que pra mim mostra muito mommy issues e daddy issues, porque por mais que ela sempre tenha tido tudo, Daisy Jones sempre teve uma vantagem em tudo na vida, porque ela nasceu talentosa, ela nunca se esforçou pelo talento, ela sempre foi alguém conhecida, ela sempre foi a pessoa bonita, ela sempre foi a pessoa que teve atenção. Então Daisy Jones sempre teve essa situação de privilégio que não pode ser esquecida quando a gente pensa na personagem da Daisy, porque em diversos momentos da história ela é egocêntrica, ela é olhando pro próprio umbigo, e ela é uma pessoa que não percebe os privilégios dela. Então isso é muito importante pra narrativa, lembrando que eu gosto da Daisy, mas esse é só um ponto que eu tenho a dizer que eu acho importante dizer aqui, como por exemplo, né, só pra vocês contextualizar pra vocês. A gente percebe desde a infância que a Daisy sempre foi desesperada por vínculos. Eu acho que isso se demonstra muito na relação dela com o Billy, que obviamente eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria começar falando sobre como que Daisy Jones foi uma criança solitária. Uma criança precoce por esse sentimento desesperador que ela não queria ter de solitude, de estar sozinha. Porque isso é muito importante pra gente entender a formação dela como a nossa Impossible Woman. Porque ninguém consegue Daisy Jones. Porque Daisy Jones não conseguiu a ela mesma. E em contraponto, falando mais sobre coisas bem antes da criação do álbum, bem antes de Daisy Jones and the Six, um ponto muito importante pra mim também é que na cena em que os The Six, né, estão tocando no casamento, quando Billy vê o pai dele. Pra mim essa é uma cena chave pra entender o personagem do Billy como um todo, gente. Porque quando ele vê o pai dele se relacionando com uma mulher mais nova ali, tendo abandonado eles, é o maior ápice de traição pro Billy. Então eu acho que ao longo de toda a história é importante lembrar que o Billy, quando era um jovem adulto, muito jovem, quando antes dele conhecer a Camila, ele já tinha olhado pro pai dele e falado: eu nunca vou ser esse cara. Então muito do que o Billy quer, do que o Billy desejava, do que o Billy pensava, tava nessa coisa dele de que ele não queria ser como o pai dele. Então isso é uma coisa que a gente não pode esquecer quando a gente tá lendo toda a história. Então esse é um outro ponto que eu queria dizer, porque esse momento pra mim foi muito marcante, porque você percebe como o Billy foi cabeça dura, como o Billy é uma pessoa cabeça dura. O Graham demonstra isso ao longo de toda a narrativa, como que o Billy é um cara cabeçudo, entende? Ele é um cara cabeçudo. Vamos lá, vou indo marcação por marcação. E uma coisa que eu acho importante, só pra complementar aqui, gente, que eu acho que é uma das chaves também pra se interpretar Daisy Jones and the Six. Nota da autora, que no caso é a Julia, né, não a Taylor Jenkins Reid. A gente tá falando da Julia que tava fazendo essa entrevista. Julia, filha do Billy. Uou, let's go! Ela fala: muitas vezes a verdade não está nem de um lado e no outro, sim escondida no meio termo. Minha mãe chegou. Mas pra mim, esse sim escondida no meio termo é a prova de que tudo que tava lá eram meias verdades. Meias verdades. E pra mim é por isso que eu acho que a Camila não estar disponível pro ponto de vista dela, do último show de Daisy Jones and the Six, é tão impactante, tão importante pra gente analisar essa narrativa. Porque a gente só tem o lado da Daisy. E pra mim, só ter o lado da Daisy é um bagulho complicadíssimo pra falar sobre o final do livro. Então esse é o meu primeiro ponto aqui, tá bom? Inclusive eu tô doida pra falar sobre a personagem da Camila, porque pra mim ela é uma personagem que eu falo, assim, com um gosto, com um sabor. Ela é muito inteligente. A Camila é muito inteligente. Eu vou pular um pouco a ordem, porque eu ia falar um pouco mais sobre a Daisy ser a musa, sobre o Tiny Love, sobre a Simone sempre falando que ela era ouro e todo o resto era prata, ela sempre se destacou no meio de todo mundo e tudo mais, e piriri, piriri, piriri. Eu sinto que a Daisy e a Camila, elas têm formas diferentes de beleza, sabe? A Camila é aquela mulher que é linda, linda. A Daisy é aquela mulher que chama atenção, que as pessoas olham e falam, she's so cool. Isso que eu acho legal também. Mas isso também é uma coisa que, tipo, gente, a atriz da Camila da série, que mulher maravilhosa! Maravilhosa! Pra mim, ela chama toda a minha atenção, entendeu? Aí a gente já tem uma ambiguidade, vocês compreendem? Don't stop! Por que a personagem da Camila me intriga tanto? Eu queria começar só pra uma análise, que eu ia fazer todo um roteiro pra esse vídeo, mas eu decidi não fazer, porque eu queria só surtar, como se a gente tivesse uma chamada de vídeo mesmo, e eu surtando sobre tudo que eu achei de Daisy Jones and the Six. Então eu quis já manter isso aqui. Personagem da Camila. Vou pular todo o meu planejamento, porque eu preciso falar sobre a Camila, e eu quero falar sobre a Camila, então eu vou falar sobre a Camila. Primeiro ponto sobre a Camila. Ai, a Camila era muito burra.
Camila não era burra. Camila não era burra. Tem uma cena no começo do livro que é a cena dos hambúrgueres. Basicamente ela vira pra galera e fala assim: gente, posso fazer café da manhã pra todos vocês? E aí um deles vira e fala: pô, Camila, acho que a gente tá afim de um hambúrguer. Não precisa e tal. E a Camila virou e falou: não, gente, compra as coisas pros hambúrgueres. Eu faço. A galera vai lá, compra carne, né? A Camila: não, compra mais um pouquinho de bacon pro hambúrguer e tal. Os The Six chegam com a comida. A Camila vira e fala: pô, gente, eu vou fazer aqui umas panquecas pra complementar, porque eu já ia fazer pro café da manhã. Aí ela pega a carne, ela vira e fala: nossa, a carne tá um pouco de cheiro, vou fazer só bacon. Aí quando você vê, quando todo mundo viu, ela não tava mais fazendo hambúrguer. Ela tinha feito pão, ovo, bacon, panqueca, ela tinha feito café da manhã pra todo mundo. E por que eu falei tudo isso? A Karen fala: ninguém notou, mas eu notei. A Camila manipulou todo mundo lá. Todos, por causa do café da manhã. E vocês vão me dizer que ela não percebeu o que tava rolando entre o Billy e a Daisy? Ela sempre soube. E eu acho que ela soube desde antes da Daisy entrar na banda, naquela apresentação que eles fizeram quando o Billy chama a Daisy pro palco. Camila sempre soube, sempre soube. Por que vocês acham que ela saiu com o amigo de infância dela? Se o Billy pode, ela também pode. Ela sabia que o Billy tava ali cometendo ambiguidade. E aí eu fico pensando... Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. O Billy fala no livro que a Camila nunca comentou com ele sobre a Daisy. Nunca. A Camila era a única pessoa que sabia que a Karen e o Graham não estavam se olhando. Aí eu pergunto pra vocês com o meu coração. Vocês acham que naquele dia, quando ela viu o Billy e a Daisy cantando Hope Like That, Hope Like Me, não lembro o nome da música, é Hope Like That, eu acho, que é a música que ela escreve pra Julia, né, porque ela fica sem mãe, mas ela não pode, periri. Inclusive, Daisy Jones vai pra um lado, vai pro outro, né, eu fico bem assim de olho na Daisy Jones. E aí eu pergunto pra vocês acham mesmo que a Camila não sabia o que ela tava fazendo? A Camila não falou pra Daisy: você é uma filha da mãe que quer sentar no meu marido. Ela vira pra Daisy e fala assim: eu acho melhor você sair da banda. Ela falou aquilo no momento onde ela sabia que tava todo mundo vulnerável. O Billy, a Daisy, a Karen, o Graham. A Camila escolheu quando acabou Daisy Jones and the Six. Não, ela não escolheu. A Camila escolheu. A Camila falou na hora certa e acabou com aquele negócio. Gente, ela cansou, em algum momento ela falou: chega. E ela chegou com o bagulho. Eu entendo que essa é uma interpretação muito aberta, assim, com muitos detalhes, que talvez seja uma coisa que só seja da minha cabeça, mas ela sabia o que ela tava fazendo. Ela sabia o que ela tava fazendo. E uma coisa que eu sei que é muito, assim, complexa de se falar, que é a cena final, né, a cena do e-mail e piriri. Eu acho essa parte muito estranha, mas pra mim eu vejo, quando ela fala pro seu pai pra se reunir com a Daisy, eles me devem pelo menos mais uma música de amor, não era sobre necessariamente fala pros dois ficarem juntos, uhul. Pra mim é muito mais uma coisa de tipo, ela tava indo embora e ela sempre soube que o Billy e a Daisy iam se destruir, porque isso pra mim é um fato, que o Billy e a Daisy nunca conseguiriam. Gente, se você shippa o Billy e a Daisy, tô falando aqui do fundo do meu coração. A Daisy é a cocaína do Billy. A Daisy é a heroína do Billy. A Daisy, não heroína, entendeu? Assim, tô falando pra vocês com todo o meu coração e de verdade. A Daisy e o Billy iam se destruir. Daisy e Billy nunca poderiam ser um casal. A Daisy era o que o Billy não podia ter. A Daisy é o sentimento de liberdade que ele nunca quis abrir mão. A Daisy é aquele último shot de tequila. Aquilo é Daisy Jones. Aquilo é Daisy Jones pro Billy. É a essência do que queima ele por dentro. O vício na droga, a vida, a liberdade, o foda-se. E Daisy Jones estava se destruindo. Daisy Jones se relacionou com um homem que usava drogas, que é o Nicolo, e quase acabou com a vida dela. Daisy Jones não conseguia parar de usar drogas. Então assim, nunca teria dado certo. E eu vejo aquele livro da Camila quase como uma coisa de tipo, o Billy tá bem e ele está sozinho. E ele não sabe estar sozinho, porque eu não acho que o Billy sabia estar sozinho. E a Camila era muito o amor da vida do Billy. Eu entendo que eu acho que o Billy amava a Daisy de um jeito diferente, eu concordo com isso, porque eu acho que quando você ama uma pessoa, não necessariamente você tá destinado a ficar com ela. As pessoas passam pela sua vida só pra ser alguma coisa. E eu realmente acho que a Camila e o Billy, eles eram o que cada um precisava, sabe? Eu acredito nisso. Do mesmo jeito que eu acredito que paixões significam alguma coisa. Mas eu acho que era mais no sentido de que, tipo, as filhas do Billy estavam todas na faculdade, ele tava sozinho, sem a música, sem todas as drogas, sem nada disso, sabe? Eu entendo que é muito mais no sentido de, tipo, one last song, não sei, sabe? Pra mim, eu vejo muito além do procura ela. Não é uma... Eu não vejo como uma carta de admissão da Camila de que os dois deveriam ficar juntos. Eu interpreto muito mais como um... Nesse momento é isso que você precisa, sabe? E uma coisa que o Graham fala, que eu acho importante, é que o Billy, quando eles eram mais novos, parecia que o Billy tava apaixonado por uma garota nova a cada semana. Porque pra mim o Billy é essa pessoa que, tipo... apaixonado no amor. Sacanagem, mas, tipo... é uma parte da essência dele. Tipo...
Eu acho que o mais importante da gente lembrar é que quando o Billy conheceu a Camila, no começo, quando tava todo mundo metendo louco, todos os meninos estavam transando com todo mundo e usando todas as drogas, o Billy tava de boa. O Billy tava de boa, as pessoas esquecem que o Billy tava de boa. Os meninos iam lá usar droga, o Billy ficava tomando café, vendo série, tomando sorvete, tipo... Vocês estão entendendo? E aí tudo se complica quando? Tudo se complica quando a Camila vira pro Billy e fala: eu estou grávida. Vamos casar, vamos casar. Porque casamento pra Billy Dunne era uma pedra que segurava ele no chão. Era algo que não ia permitir ele voar. Era contra todos os desejos dele de ser uma banda de rock. Era todo o peso dele não querer ser igual dele. Ser igual o pai dele, assim. Aí eu tô com muita dó de quem parou o vídeo no começo, porque agora que o negócio começou a ficar bom, tá estralando esse vídeo. Eu tô gostando, galera. Quando a Camila vira e fala: eu estou grávida, e o Billy fala: vamos casar, pra mim é todo esse desespero dele de tipo, tá bom, agora eu não posso errar mais. E aí o que ele fez? Ele errou tudo que ele podia errar. E aí ele começou a trair igual horrores. Não que o Billy não seja um bosta, porque o Billy é um bosta, sabe? Mas isso é um fato pra mim que eu acho que a gente não pode esquecer. De que o que ele pirou desde o começo foi essa questão, assim, do peso de ser casado, de ser pai, do quanto que isso prendia ele do rock. E em um certo momento ele vira e fala, tipo, I'm done, eu não quero mais o rock, eu quero uma família. E eu acho que, tipo, uma parte dele é a parte Billy que vai querer as outras coisas, mas uma parte dele realmente queria ser o que o pai dele não foi, sabe? Esse era um desejo dele. Ele continuou fazendo o que ele queria, que era escrever músicas. Então pra mim é muito interessante isso. Eu queria falar um pouco nesse vídeo ainda. Ai, gente, eu decidi que esse vídeo vai ser um caos. Não tem nenhum planejamento. Vão odiar esse vídeo, vai ter um total de 0 curtidas. Mas eu gosto muito da relação da Karen e do Graham. Me machuca muito. Pra mim é muito explícito que a Karen nunca gostou dele da mesma maneira, mas eu acho errado a interpretação de que a Karen não gostava dele porque a Karen gostava dele. Eu acho que ela só não se permitia amar ele da mesma maneira porque eles queriam coisas diferentes. Era tão simples quanto isso. Eles queriam coisas diferentes, então eles se amavam de jeitos diferentes. Mas é muito claro o quanto que ele amava ela. E só continuando sobre aquilo do Billy, que eu falei que antes ele era o mais fiel do mundo, olha isso. Nessa época a bebedeira do Billy estava passando um pouco dos limites. Antes da Daisy, a Karen tinha acabado de entrar na banda, tinha acabado de conhecer ela. Ele caía na farra com a gente, mas depois que cada um ia pra cama com uma garota, a fase rock and roll deles safados. Billy estava acordado bebendo. Ele ama com todas as forças, bebe com toda vontade. Até o jeito que gasta dinheiro parece que tem bolsos furados. Foi também por isso que eu sugeri que ele fosse mais devagar com a Camila. Ele se joga, ele é apaixonado em amar. O Billy Dunne é esse. Esse é o Billy Dunne, gente, esse é o nosso Billy. E tem uma coisa que eu acho importante dizer, porque o Graham pra mim é o personagem chave pra gente interpretar o Billy, porque ele era irmão do Billy. E tipo, o Billy fala dele de um jeito muito mais santidão, né? O Graham já não liga, ele vira e fala, olha, quanto mais a gente ficava na estrada, mais o pessoal pirava. E o Billy não era exatamente... Olha, o Billy gostava de atenção. Quem era uma das únicas pessoas que apreciava verdadeiramente, que entendia a dor e a pressão do trabalho dele? Daisy Jones. Principalmente das mulheres, Daisy Jones. Mas mulheres no geral. E pânico de casamento. Mas pelo menos nessa época era só isso. Nessa época. Só atenção. Nessa época. Depois ele chutou o balde, né? E uma coisa que pra mim é muito marcante também, que quando o Billy escreve senhorita, ele escreve, tipo, no sentido errado. E a Camila nunca conta pra ele. Então pra mim isso também já é uma reflexão. Ó, gente, tô indo na ordem das marcações. Estamos falando sobre tudo. Pra mim isso já é uma demonstração também de que a Camila, tipo, aceitava as coisas, sabe? Pontos importantes também sobre a Camila, que a Camila sempre fala. A Camila Arcari fala isso, mas a Camila fala, especificamente na página 40, a Camila fala com todas as letras. Amor e orgulho não combinam muito. Camila deixou o orgulho dela lá atrás. Ela foi traída pra caramba quando tava grávida. Gente, Camila não tem orgulho algum. Não tem orgulho algum. Não tem orgulho algum. A Camila, vocês falam, ai, como ela era idiota. Ela não ligava. Camila se achava uma grande gostosa, tava um pouco se fudendo pra todos os redores dela. E eu acho isso interessantíssimo. E tipo... Eu fico pensando, a Camila conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu a família que ela queria. Ela era uma ótima mãe, ela foi feliz. Fato a ser apontado... Todo mundo sabe que a Karen tem as melhores frases do livro, né? A gente precisa saber que a Karen tem as melhores frases do livro. Ok. Coisas que eu adoro aleatoriamente sobre Daisy Jones. Adoro o conceito de que ela tava sempre de pé descalço, de brinco de argola e com as pulseiras fazendo assim. Adoro esse conceito. Adoro esse conceito. Eu amo que a Daisy tá sempre de pé descalço. Pra mim é incrível esse conceito. Quando a gente fala sobre Daisy Jones, a gente tem que lembrar de alguns fatores. De que a Daisy não é um ícone. Acho que às vezes as pessoas
falam sobre a Daisy como se ela fosse um ícone. E ela sabia o que ela tava fazendo, sabe? Daisy Jones escreveu uma música inteira sobre manipular as pessoas sem perceberem. Muitas vezes Daisy Jones sabia exatamente o que ela tava fazendo, sabe? Tipo, a gente não pode ignorar esse fato, galera. A Daisy tinha um vício em droga que ela sabia que era fora do controle. A Daisy tinha um transtorno alimentar, e aí eu sei que essa é uma coisa mais de interpretação, mas o Billy fala que a Daisy só comia uma vez por dia. E eu acho que isso também é muito apagado. E a Daisy falha muitas vezes no caminho. Então eu fico pensando dessa pessoa que falava muito da beleza dela, que sabia que ela era bonita, que tinha toda essa questão de vaidade, não importa o que seja. A Daisy é extremamente quebrada. A Daisy é metódica, por mais que não seja perceptível. A Daisy, a gente tá falando de uma pessoa que é viciada em droga desde muito cedo na vida. E uma coisa que eu acho que as pessoas esquecem é que quando a Daisy chega lá no estúdio, os meninos até falam, ah, ela era mais nova. Ela era mais nova que ele. Vocês estão entendendo todo o conceito, assim? So Daisy also agreed to this? Eu não estou dizendo que Daisy Jones não seja uma personagem incrível por tudo que ela é. E eu acho que ela se desenvolve muito além das entrelinhas. Ela se desenvolve muito contando dela mesma, porque a gente percebe no final do livro que ela mudou muito. E a Daisy se arrepende de muita coisa, a Daisy sabe de muita coisa, e a Daisy amou o Billy verdadeiramente. Estourei 30 minutos, esse vídeo vai ter 1 hora. Eu acho que até o próprio ato de amar o Billy fez da Daisy uma pessoa melhor. E uma coisa que eu lembro da série, que eu vi assim em pedaços do trailer em edits, é que a Daisy, quando ela abraça o Billy assim, eu vejo um olhar muito de ternura. Atena! Eu vejo um olhar muito de ternura nela, que pra mim não é muito o olhar da Daisy. A Daisy é muito mais, tipo, não sei, sinto que pra ela parte disso também no começo era quase que um ganhar, sabe? Era quase que aquela frustração dela, porque ela ia cantar um álbum inteiro de música sobre a mulher do Billy, sabe? E ela olhar e falar, eu gosto desse cara e eu não posso ter esse cara. Porque logo no começo ela já começa a demonstrar um certo interesse, por mais que ela o odiasse ele, entre aspas. A gente vê isso se desenvolvendo, sabe? E não estou dizendo que eu não gosto da Daisy, eu amo Daisy Jones, eu amo Daisy Jones. Daisy Jones sempre será Daisy Jones. Mas é errado da nossa parte fingir que Daisy Jones é uma santa, porque Daisy Jones fazia coisas muito calculadamente, sabe? Daisy Jones sabia muito das coisas que ela estava fazendo. E eu complemento essa coisa de manipulação da Daisy com o que eu interpreto da narração do Billy, porque tem uma frase do Billy na página 69, muito no começo da história, ele nem conheceu a Daisy ainda, mas é quando ele fala o seguinte, ó: eu não conseguia mentir pra ela. Não sei se isso é bom ou ruim. As pessoas acham que mentir é errado, mas, sei lá, mentiras às vezes também servem pra proteger as pessoas. E é aí que eu viro pra vocês e falo: a filha do Billy estava entrevistando todo mundo. Spoilerzaço, mas eu já avisei no começo, se você pegou agora, eu sinto muito. Pra mim esse é o maior spoiler que tem pra trilha do livro inteiro. Então assim, é a única coisa que eu acho que realmente é um spoilerzaço, assim. Então, se você ficou até aqui, eu acho que você já sabia que isso ia acontecer. Mas aí que vem a situação, né, gente? Eu pergunto pra vocês, se a filha do Billy que estava entrevistando e eles já contaram tudo que eles contaram, o que ficou de fora? Porque coisas ficaram de fora, gente. Coisas foram deixadas de fora. Não tem nem como a gente afirmar que não tiveram coisas que foram deixadas de fora, porque tem nem o que dizer. Isso tudo que eu tô contando aqui é a fase que o Billy descobre que a Camila tá grávida, é isso? Sim, é depois que eles casaram, é o que eu falei, Billy teve aquele pânico dele de oh my god, I'm gonna get married. E aí ele decide trair, aí a Camila vê ele. Vocês sabem, né? O que horror, péssima coisa, horrível. Que cena horrorosa. Billy, por quê? Juro! Quando eu tava lendo isso, meu namorado tava na minha casa. E meu namorado tem uma banda. E eu comecei a chorar. Eu tava fazendo live de leitura, eu virei a cadeira e comecei. Aí eu fiquei, amor, olha o Billy. Aí ele virou e falou, eu não sou o Billy, relaxa. E eu tipo, ai, fiquei até, ó. Eu fico nervosa, não gosto, that's not the vibe. Enfim, falei tudo isso pra dizer que a Camila, em meio a todas essas traições do Billy, solta a pérola de Camila, que pra mim é. O que eu tenho a dizer é que já vi muitos casamentos em que todo mundo é fiel e ninguém é feliz. Vocês queriam a resposta do nosso traiu ou não traiu moderno? A resposta da Capitu, da nossa Capitu e Bentinho moderna, conhecida como Daisy Jones e Billy Dunne? Pra mim tá aí a resposta. Pra mim isso já finaliza. Pra mim isso já finaliza, porque quando o Billy começa a trair a Camila, quando eles se casam, muito antes de Daisy Jones, o Graham vira pra ele e fala, não faz de novo, e ele, E ele faz, ele não faz nada. Então assim, pra mim, inclusive eu adoro
muito essa frase do Warren. Eu amo o Warren, não falei sobre o Warren ainda, mas o Warren é meu personagem favorito. Todo mundo sofrendo e o Warren tendo o melhor momento da vida dele. Ele se casou com uma modelaça, tocava batera, tava sempre chapado, feliz, ele teve um barco. E eu amo a amizade da Daisy e do Warren. Eu amo o Warren. O Warren é tudo pra nós. Eu amo o Warren. O Warren, amor da minha vida. Enfim, aí ele solta pra mim o que é uma das melhores frases desse período inicial da primeira turnê dos meninos, antes deles conhecerem a Daisy, que é: posso resumir essa primeira turnê em poucas palavras. Eu estava transando um monte, Graham estava sempre chapado, Ed estava bebendo demais, Karen estava ficando de saco cheio, Pete só queria saber de ficar no telefone com a namorada dele e Billy fazia todas as 5 coisas ao mesmo tempo. Pra mim chega, pra mim aí já foi favorito. Eu amo ele, eu amo esse homem. Eu amo esse homem, eu amo esse homem. Não vou nem comentar sobre o fato da Camila pegar o Billy traindo e virar e falar: você tem até tal dia pra se endireitar. Porque pra mim, eu não tenho nem o que comentar. Eu não tenho. Enfim, a Camila fala: não me pareceu justo que a pior versão dele fosse definir como o resto da minha vida ia ser, como minha família ia ser. Concordo com isso, mas Camila, gata... Gente, a Camila era um ser diferenciado, sabe? Tipo, a Camila era um ser diferenciado. Eu não sei o que dizer pra vocês sobre Daisy Jones. Porque... Aliás, Daisy Jones, tô parecendo Billy, chamando uma de outra. Não sei o que falar pra vocês sobre a Camila, porque a Camila era um ser diferenciada. Inclusive, só um fato curioso que eu acho que eu tenho um headcanon de que a Karen é bissexual, porque quando a Daisy chega, a Karen vira e fala, agora período em que eles conhecem a Daisy. Ah, vou falar tudo no vídeo, gente. Ela era tão linda que fiquei com medo de ser pega admirando sua beleza, mas aí pensei, pô, ela deve ter sido admirada a vida toda. Pra ela, uma sacada de cima a baixo deveria ser só uma olhadinha casual como qualquer uma. Inclusive, ego de Daisy Jones, mas assim, Karen... O que você tá fazendo? É um headcanon na minha cabeça, gente, só me deixaria feliz. Eu acho que uma coisa do Billy e da Daisy que eu reparo, assim, ao longo das minhas marcações... Mas que eu reparo muito ao longo das minhas marcações é que a Daisy fazia o Billy estar menos no controle. Tipo, a Daisy conseguia fazer com que Billy não fosse a pessoa que estava em controle de tudo. A Daisy tirava do Billy o controle que ele tinha de absolutamente tudo, entendeu? E eu acho que isso era uma coisa que causava quase que uma instigação, assim, entre os dois, não sei dizer. Tipo, a Daisy transformou Honeycomb, que era uma música pra ser sobre segurança, do Billy e da Camila, sobre insegurança. Então pra mim a Daisy é quase que um ser espiritual ali na história, que fala do além. Eu não sei nem explicar, mas a mulher é do além. Eu não sei o que explicar, eu não sei o que dizer, vocês entenderam. E aí, gente, quando eles foram gravar Honeycomb, aí a galera ficava, puta, mó química a voz entre os dois, né? Ó, desde o começo, o Billy encarando a Daisy Jones, é isso mesmo. Quando você consegue... Ai... Ó, Daisy Jones pra vocês, gente. Quando você consegue cantar desse jeito junto com alguém, tem uma partezinha sua que entra em conexão com o outro. Pronto! Pra mim, é uma coisa que entra em você e não é fácil de tirar. Billy era como uma farpa encravada na minha pele, exatamente isso. Billy, Daisy, maiores egos do mundo, arte sendo o cerne da vida deles, os dois sendo essas coisas que, tipo, se impactam e explodem, e eles gostam da explosão. Ambos gostam da explosão, ambos gostam do perigo, ambos gostam do proibido. E eu vou dar um jump aqui pra falar que eu fico tão assim com essa questão do chip, né, entre a Daisy e o Billy, porque, tipo assim, gente, quando a Daisy e o Billy começaram a ficar amigos, que é quando eles saem com o cara, tipo, de verdade, assim, quando eles saem com o cara da Rolling Stones e eles estão voltando pro quarto, e aí, inclusive, eu acho essa cena suspeitíssima, tá? Mas tudo bem. E aí a Daisy convida ele pra entrar. Na minha cabeça ela sabia... Ah, gente, pelo amor de Deus! Ela vira e fala, ai, fiquei até com vergonha que ele achou que eu tava flertando. Não que a Daisy precisasse do Billy. Tipo assim, gente, não é essa a mentalidade. Daisy Jones podia ter qualquer coisa. Mas sabe por que eu acho que ela queria o Billy? Exatamente pelo fato de que ela não poderia ter aquele cara com cara de rato. Não o Sam é maravilhoso, mas o conceito de Billy Jones, vocês entenderam. Enfim, quando a Daisy convida ele pra entrar, o Billy fala, eu acho melhor não. E é porque ele tava vendo que ela tava pegando coca pra cheirar. Então assim, pra mim, eu acho que muito do que a Daisy é pro Billy é essa impossibilidade, essa dificuldade de estar sóbrio, é essa coisa de que quando ele vê ela totalmente drogada, com o pé sangrando,
e ela tá numa festa, ela tá doidona com aquele vestido pra ele. Aquilo era diversão. Ele escreveu Impossible Woman, que foi inclusive a primeira música que não foi escrita pra Camila, tipo, todas as músicas eram pra Camila. E aí, boom, dropa assim Impossible Woman, que é pra Daisy. Everybody pretends it isn't, but it is. E aí tem toda essa coisa de que ele olha pra Daisy e ela fala, ela sabe se divertir, porque a Daisy é essa infinitude da juventude do Billy, essa diversão pro Billy, é tudo isso. Eu espero que esse vídeo esteja sendo vocês em ligação com uma amiga falando sobre Daisy Jones and the Six, porque era essa a intenção. Eu não vou muito me aprofundar nas relações da Daisy como no Nicolo e do produtor, porque pra mim elas são muito uma parte também da Daisy querer se sentir especial e desejada, que é uma coisa muito forte. E do Nicolo, pra mim, era um reflexo muito grande também de como ela tava se sentindo com o Billy na época, mas eu falo sobre isso depois. É só porque eu fui sofrer pra um cacete, porque eu cheguei na parte onde a Karen e o Graham ainda eram fofos. E eu odeio isso. Porque aqui foi a primeira vez que eles ficaram. Ai, gente, olha isso, pelo amor de Deus. Pera. Por que você nunca tentou nada comigo? Não gosto de me arriscar quando sei que não tenho chance. Ninguém disse que você não tem chance, Dune. Está! Aí o chicote tralou. Ai, eu amo eles. Aí o Graham solta um. Nunca corri tão depressa na minha vida quanto naquele dia em direção ao quarto dela. Eu amava eles, que saco. Que saco. E só um complemento, voltando pra Daisy e Billy, porque eu vou constantemente fazer comentários aleatórios sobre Daisy e Billy, mas o Billy sempre se sentiu atraído a Daisy Jones de uma maneira ou outra, sabe? Tipo, ele sempre comentou dos olhos dela, da aparência dela, ele só combina de maneira sutil. Ele só falava dela como artista, como os olhos dela e piriri, 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 piriri. E eu acho que, tipo, tem até uma coisa que a Daisy fala, é na página 126 que ela fala, mas no palco parecia que Billy não queria estar em mais nenhum outro lugar, só ali com você. A Daisy também é essa paixão do Billy pelo palco, sabe? Tipo, em nenhum outro lugar Daisy Jones podia ser tão Daisy Jones quanto ela era com o Billy, porque eles estavam ali no palco, fazendo o que eles mais amavam no mundo, era a paixão da vida dos dois. Eu acho que isso se complementa, sabe? Ele queria estar lá com ela porque ela era aquilo, sabe? E isso pra mim é muito intenso. E como esse vídeo tá totalmente sem roteiro, totalmente sem caos, só vou comentar sobre o nome Daisy Jones and the Six, não tendo seis pessoas, porque alguém me falou essa teoria e eu acredito muito que o nome The Six vai ser pelo integrante inicial da banda que morreu na guerra. Isso pra mim faz total sentido, a teoria da Camila não faz muito não. E eu vi, né, que tiraram o Pete da série, e pra mim isso também faz total sentido, porque o Pete, o único acrescentado do Pete é que ele tem uma namorada, e a D. Tipo assim, nenhuma diferença. Pronto, falei o negócio da série, agora eu volto pra Daisy e Billy palco, porque é isso, gente. Eles eram essa coisa um pro outro e, tipo, quando ela pergunta pro Billy se é pra ela sair do palco, na primeira vez que eles apresentaram juntos, assim, ao vivo, ela fica lá. Ela ficou, o Billy queria que ela ficasse, aí ele finge que ficou putinho porque ela foi e juntou na banda. Eles, ai, gente, eles são uns brincalhões, né? Eles são uns brincalhões. Eu vou pausar o vídeo por aqui pra poder editar ele, pra poder soltar uma parte 1 logo, pra vocês não me matarem, pra terem um conteúdo que eu amo. E aí depois, ó, já marquei aqui onde que a gente parou. Marquei com o meu celular em todas as marcações, e aí depois eu faço uma parte 2 onde eu posso falar mais sobre algumas coisas, onde eu vou por ordem, falando marcação por marcação, pra você relembrar tudo sobre Daisy Jones and the Six, e também pra se você tá precisando desabafar com alguém, ter alguém pra desabafar, porque eu tô aqui pra isso. Se você realmente assistiu até aqui, vamos combinar um código. Eu vou colocar o nosso código padrão, que é batata doce, porque aí eu vou saber quem assistiu até o final, que eu duvido que você muitos. E caso você tenha assistido até o final, mas você não tem o livro físico, ou viu até o final mesmo e agora quer ler, escolha sua, compra pelo meu link da Amazon. Você pode comprar qualquer livro no geral, é o primeiro link da descrição e você apoia muito meu canal sem gastar nada extra. É muito difícil ser criadora de conteúdo literário, eu sou uma pessoa muito privilegiada, mas eu amo muito o que eu faço e eu gostaria de continuar fazendo. Então quando vocês fazem isso, apoia muito o meu trabalho. E obrigada por também acreditarem nos meus sonhos, vocês podem comprar qualquer livro por lá. Gratidão. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo, porque vai ter parte 2. E assistam os episódios que saíram de Poesia Ansiosa, tem playlist Poesia Ansiosa, tudo pra mim. E logo, 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 talvez terá um episódio com a Dora só pra falar de Daisy Jones and the Six.